Olá a todos! Vamos para mais uma aula de Cálculo 3 e o tema dessa aula nós vamos introduzir as noções de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Mais especificamente, nós vamos trabalhar com as EDOs que são de segunda ordem, na aula de hoje, lineares e homogêneas. Bem, o que seriam essas EDOs de segunda ordem, lineares e homogêneas? Segunda ordem é porque a maior ordem de derivação é a segunda, como o próprio nome diz. O fato de ser linear quer dizer que tanto y duas linhas, quanto y' quanto y, o seu expoente está elevado a 1, ou seja, ele é linear. O homogêneo, que é o que nós vamos estudar a partir dessa aula, é quando essa função g de t é igual a zero. Mais especificamente, ainda dentro desse contexto, nós vamos trabalhar, já vou mostrar aqui no próximo slide, onde as funções p, q e, deixa eu olhar aqui, p, q e r são funções constantes. Então, nós vamos trabalhar boa parte das nossas aulas a partir de agora, nesse caso especificamente. Só para retornar, para dar um pouco mais de nomenclatura, então, nós temos que uma EDO de segunda ordem, ela é uma linear de segunda ordem, ela pode ser escrita dessa maneira ou dessa maneira. Nós vamos trabalhar no caso onde P, Q e R são funções constantes e G de T, por enquanto, função nula, porque queremos que a função seja, a EDO seja homogênea. Para trabalharmos com as EDOs de segunda ordem, geralmente, principalmente nas modelagens, nós, quando quisermos trabalhar com PVI, ou seja, um problema de valor inicial, nós precisamos de alguma informação para, por exemplo, em y, um y de t0 e um y' de t1. Na maioria das vezes, o t0 e o t1 são iguais e, dentro das nossas aplicações, muitas vezes é igual a zero. Mas existem situações onde t0 e t1 são diferentes. O importante é dar um valor para a função, dar um valor para a derivada e você chega no seu resultado. Então, de novo, nosso foco é resolver problemas, as EDOs de segunda ordem, que os coeficientes da função, ou seja, as funções que acompanham y duas linhas, y' e o y, são funções constantes. Qual é a técnica geral para resolver esse tipo de problema? A ideia aqui, é claro que vai soar artificial no primeiro momento, mas depois, aos poucos, nós vamos transformar isso em uma coisa mais natural. Mas vamos tentar encontrar uma solução y, que seja da forma e elevado a r vezes t. Onde esse r que está aí vai ser um número que precisamos determinar. Então, será que existe algum valor de r de tal modo que y igual a e elevado a rt seja uma solução? Pois bem, se isso acontece, a gente sabe que o y' de t vai ser r vezes e elevado a rt, e que o y duas linhas vai ser r ao quadrado vezes e elevado a rt. Até aí, sem grandes novidades. O que acontece é que eu vou usar essas informações, essas três informações, e substituir na nossa equação. Então, nesse caso, vai ficar a vezes r ao quadrado e elevado a rt, mais b vezes r e elevado a rt, mais c vezes e elevado a rt, isso tudo igual a zero. Ou seja, só peguei essas três informações e substituí na equação. Então, observe que todas as três parcelas possuem o e elevado a rt em comum. Então, é o que eu vou colocar aqui. E elevado a rt vezes AR2 mais B vezes R mais C igual a zero. O que isso quer dizer? Lembre-se, nós estamos querendo determinar o valor de R de tal modo que tenhamos uma solução, ou seja, que essa equação seja verdadeira. E estamos numa situação onde o produto dá zero. Quando o produto dá zero, isso quer dizer que ou essa parcela é zero, ou essa parcela é zero. Acontece que essa parcela aqui nunca é zero, não importa o valor de t. Isso obriga que isso que está dentro do parênteses seja igual a zero, ou seja, que AR ao quadrado mais B vezes R mais C seja igual a zero. E essa equação aqui é uma equação de segundo grau, porque você está trabalhando com R sendo desconhecido e A, B, C são coeficientes que são dados. Então, só para efeito de observação,
Essa equação aqui nós chamamos de equação característica da EDO. Então, equação característica da EDO. E como nós estamos numa equação de segundo grau, nós temos todas as ferramentas do ensino médio, podemos usar soma produto, fórmula de Bhaskara e assim por diante. Nesse exato momento, eu vou supor que R1 e R2 sejam as raízes da equação característica. Então, eu vou supor isso. R1 e R2 raízes de estrela. E aí, de estrela, aonde essa estrela é essa equação aqui. Bem, se isso acontece, isso quer dizer o seguinte, que quando você considera uma função y1 sendo igual a e elevado a R1 vezes t, isso é uma solução da nossa EDO, que afinal de contas foi o que a gente acabou de concluir. Quando você substitui essa informação aqui e você chega nessa conclusão e você encontra os valores de R1 e R2 que tornam essa equação igual a zero, você está afirmando que e elevado a R1 vezes t é a solução da sua EDO. Assim como o y2 sendo e elevado a R2 vezes t também é a solução da sua EDO. Bem, quando você junta essas duas informações, se você observar direitinho o que está escrito lá ali em cima, pela linearidade da derivada, dá para perceber o seguinte, que quando você coloca, por exemplo, y igual a uma constante, por exemplo, w1 vezes y1 mais w2 vezes y2, ou seja, pega um número, multiplica por essa função y1, mais um outro número multiplicado pela função y2, isso também é a solução da EDO. O que eu estou querendo concluir aqui é que o conjunto solução da nossa EDO de segunda ordem vai ser uma constante, que eu estou chamando aqui de W1, vezes E elevado a R1 vezes T, mais uma constante W2, vezes E elevado a R2 vezes T. É claro que está claro aqui nas minhas contas que isso que eu escrevi forma um conjunto solução da minha EDO de segunda ordem. Eu não estou dizendo por enquanto que todas as soluções têm esse formato. Na verdade, vai existir uma aula específica onde nós vamos discutir isso. Porque será que a gente não consegue encontrar mais alguma outra solução? Algo que envolva a função composta, cossenos, polinômios, assim por diante? Isso nós vamos discutindo ao longo do curso. O importante é que nós temos uma técnica para resolver a EDO de segunda ordem e de fato, para esse problema, se você supõe R1 e R2 duas raízes reais, de fato, todo o conjunto solução mesmo da EDO de segunda ordem realmente vai ser isso aqui, mas isso vai ser discutido mais para frente. O importante agora é, a partir disso, vamos trabalhar com exemplos. Então, vamos resolver essa equação aqui com esse PVI. Então, a primeira coisa é como nós vamos obter a equação característica da nossa equação. E aí, só relembrar, a equação característica fica como? O número que está acompanhando o y duas linhas, você coloca o r ao quadrado. O y' você coloca o r e o y não tem nenhum r, né? Vamos colocar assim. Então, dito isso, a equação característica associada a essa equação vai ser 1y duas linhas, ou seja, r ao quadrado, mais 0y', ou seja, 0r, menos 1 igual a zero. Essa é a nossa equação característica. E nós podemos perceber com muita rapidez que as raízes são r igual a menos 1 e r igual a 1. Essas são as nossas raízes. Então, com base na teoria apresentada acima, nós temos que o conjunto de solução do nosso problema y, vou até colocar aqui y de t, conjunto de solução vai ser, vou colocar agora, vou chamar essa constante C1, né? C1 vezes E elevado a R1 vezes t, ou seja, menos t, mais C2 vezes E elevado a 1 vezes t. Acontece que, como é um PVI, nós precisamos usar essa condição para achar os valores de C1 e C2. Então, vamos lá. Então, como y de 0 é igual a 2, isso implica no seguinte, substitua a informação acima por 0 e isso tem que ser igual a 2. Então, aqui vai ficar E elevado a 0, E elevado a 0, então vai ficar C1 mais C2
igual a 2. Bem, prosseguindo aqui nas nossas contas, só pegar essa cor aqui. Agora nós vamos usar essa informação aqui. Então, y' de 0 sendo igual a -1, bem, isso implica no seguinte. Antes, deixa eu só fazer um rascunho aqui do lado, porque nós precisamos primeiro derivar para depois substituir por zero. Então, derivando essa função y', a função y' de t, isso vai ficar menos c1 é elevado a menos t, mais c2 é elevado a t, ao você derivar. E substituindo essa função por zero, você vai obter menos c1 mais c2 igual a -1. Então, desenvolvendo aqui as contas rapidamente, a gente consegue perceber, por exemplo, somando a equação de cima com a equação de baixo, então aqui vai ficar 2c2. Vou até ser mais cuidadoso aqui. Deixa eu chamar essa equação de A, essa equação de B. Então, fazendo, por exemplo, a equação A mais a equação B, isso vai ficar, cancela, C1 com C1, C2 com C2 vai ficar 2C2, 2 menos 1, né? Porque 2 mais menos 1 vai dar 1, ou seja, nosso C2 vai ser igual a 1 sobre 2. Bem, vou retornar, por exemplo, na equação número 1, A, né? Número A não, na equação A, perdão. Então, em A, eu sei o seguinte, que C1 mais 1 sobre 2 tem que ser igual a 2. E, executando as contas, o nosso C2 vai ficar aí menos meio, 3 meios. Portanto, a nossa solução do PVI vai ser y. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Aqui é C1, né? C1 vai ser igual a isso. Então, o nosso y de t vai ser igual a 3 sobre 2 vezes e elevado a menos t, mais 1 sobre 2, que é o nosso C2, e elevado a t. E essa é a solução do nosso problema. Bem, fica como um exercício, eu queria muito que vocês colocassem nos comentários a solução desse problema. Então, é basicamente reproduzindo exatamente as mesmas ideias que eu acabei de resolver como exemplo. Então, coloque nos comentários para até mesmo ver se vocês estão conseguindo compreender bem essa aula, e até mesmo vocês podem dar sugestões de melhoria e qualquer dúvida, na medida do possível, eu vou respondendo. Eu gostaria de fazer um outro exercício que é um pouco mais elaborado, que é um pouco mais interpretativo. Então vamos para esse exercício. Nós vamos resolver o problema de valor inicial e depois encontrar alfa de modo que a solução tenda a zero quando t tende a infinito. Então vamos com calma. Primeiro nós vamos resolver SCDO. Na hora de resolver SCDO, escrevendo a sua equação característica, fica r ao quadrado menos r menos 2 igual a zero. Bem, fazendo por fórmula de Bhaskara, som produto, dá para perceber que as raízes são o r igual a 2 é uma raiz e o r igual a menos 1 também é uma raiz. Então, dito isso, nós temos que a nossa função y de t vai ser igual a uma constante C1 e elevado a 2t mais uma constante C2 e elevado a menos t. Vou aproveitar, como eu vou envolver o y', deixa eu colocar o y' logo aqui, y' de t, que vai ser 2 vezes C1 e elevado a 2t menos C2 e elevado a menos t. Bem, agora nós vamos usar as condições, as condições iniciais. Então, o fato do y de 0 ser igual a alfa vai implicar que, trocando o t por zero, C1 mais C2 vai ser igual a alfa. E fazendo y' de 0 ser igual a 2, isso vai implicar que 2 vezes C1 menos C2 é igual a 2. Qual é o nosso objetivo mesmo? Achar os valores de C1 e C2.
Então, primeiro, eu vou chamar essa equação de equação número 1, vou chamar essa equação de equação número 2 e vamos dar continuidade. Eu posso somar as equações, né, para poder cancelar o C2. Então, fazendo a equação número 1 mais a equação número 2, isso vai ficar 3C1 igual a alfa mais 2. Portanto, C1 vai ser igual a alfa mais 2 sobre 3. Agora eu posso, com isso, achar o valor de C2. Para isso, eu vou retornar na equação número 1. Então, em 1, C2 vai ser alfa menos o valor de C1. Que aí eu já vou colocar aqui alfa mais 2 sobre 3. Então, só para poder simplificar um pouco mais, né? Esse C2 vai ficar alfa. Vou colocar tudo no mesmo denominador, né? Então, tem que multiplicar aqui por 3. Então, 3 alfa. Distribui aqui, né? Então, vai ficar menos alfa, menos 2. Tudo isso sobre 3. Então, agora sim, C2 vai ser 2 vezes alfa, menos 2 sobre 3. O que eu vou fazer agora? Substituir nas informações para explicitar a nossa solução. E é claro, a nossa solução está em função de alfa. O nosso y de t vai ser igual a o C1, que é alfa mais 2 sobre 3, alfa mais 2 sobre 3, vezes, cadê a função? E elevado a 2t. E elevado a 2t. Mais C2, que é 2 alfa menos 2 sobre 3, vezes E elevado a menos t. Agora vamos para a segunda parte do enunciado, que diz o seguinte. Vamos lá. Depois encontre o valor de alfa de modo que a solução tenda a zero quando t tende a infinito. Bem, o que acontece com o limite dessa função quando t tende a infinito? Bem, como aqui é constante, eu vou concentrar o meu olhar nessa parcela e nessa parcela. Essa parcela aqui, quando t tende ao infinito, vai para zero. Então, não importa o valor de alfa, essa parcela aqui sempre vai para zero. Agora, essa aqui, quando t tende a infinito, vai para infinito. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que essa parcela aqui seja igual a zero, porque aí quando se faz zero vezes essa função, vai dar zero, e aí na hora que se faz o t tendendo ao infinito, isso aqui já vai dar zero, porque você não calculou, você já não substituiu com muitas aspas t por infinito, porque já multiplicou por zero antes. Então, dito isso, para você impedir que essa função estoure para o infinito, você tem que forçar esse coeficiente ser igual a zero. Então, é o que nós vamos fazer aqui. Então, isso implica que o alfa mais 2 sobre 3 é igual a zero. Em outras palavras, o nosso alfa, que vai ter essa propriedade, tem que ser igual a 2. Então, observe que já é uma questão mais interpretativa, né? E envolve, por exemplo, você, além de encontrar a solução, você estudar o comportamento da sua solução. Até peço que vocês comentem nos comentários do vídeo se vocês conseguiram entender bem essa parte ou se vocês estão aqui comigo. Um questionamento natural, porque vocês perceberam que na hora de resolver as equações, né, as equações características, nos dois exemplos que eu fiz, nós encontramos duas raízes, mas nós sabemos que isso não ocorre de maneira geral. Quando você está resolvendo uma equação do segundo grau, você tem aquele famoso caso, né, na fórmula de Bhaskara. Se delta é positivo, você tem duas raízes distintas. Se delta é igual a zero, você tem uma única raiz, ou duas raízes repetidas. E quando o delta é negativo, você não tem raiz real. O que acontece quando o discriminante, o delta da sua equação característica for zero ou negativo? Bem, é justamente isso que nós vamos ir respondendo ao longo das próximas aulas. Então, peço que vocês curtam o vídeo, deem feedbacks e até a próxima.